Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Desmistificando Brana, o canal que mostra a face oculta da mensagem de William Brana. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o like neste vídeo. Você pode também fazer parte do clube de membros que agora está disponível para apoiar o projeto do Desmistificando Brana. Você tem alguns benefícios, como, por exemplo, participar dos bastidores, como agora, neste momento, enquanto estamos gravando este vídeo, nossos queridos membros estão participando juntamente conosco. E hoje nós estamos aqui com mais um BranaCast, não é isso, irmão Wilson? Isso. Olá, Ana. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com você para mais uma entrevista com o pastor Charles e o nosso intérprete aqui, o nosso querido Aldenir. E possamos fazer uma boa entrevista e que possamos mostrar a face oculta da mensagem, que os crentes da mensagem tentam não ver. Mas vamos expor mais uma vez aqui essa face oculta da mensagem. Pastor Charles, mais uma vez, pela, acho que a terceira ou quarta vez, seu irmão aqui, falando um pouco sobre William Branham, sobre o que é a mensagem. E é um prazer ter o irmão aqui. Hoje vamos falar de um tema bem especial, as curas que os crentes da mensagem apregoam. Pastor Charles, seja bem-vindo, pastor Charles. So, Pastor Charles, welcome. Today, we'd like to talk about the healings or the tales about the healings, about what was told on William Brennan's time. So, once again, welcome, Pastor Charles. Thank you for inviting me. It's always a pleasure to speak with you and to just try to help and answer any questions. Obrigado por me convidar. É sempre um prazer falar com você e o que eu puder informar, eu farei. Vamos para a primeira pergunta. Nos primeiros anos do ministério de William Branham, ele falava que usava 3 palavras secretas e poderosas para expulsar demônios e curar doentes. Você sabe de onde isso veio ou o que quis dizer sobre isso? So let's proceed with the questions. So during the early years of William Brennan's ministry, or so per se, he used to talk about using 3 secret, powerful words to cast out demons and heal the sick. Can you share any information about that? Yeah, William Branham had a very unusual practice in the early years of his ministry. O William Branham tinha uma prática bem diferente nos primeiros anos do seu ministério. It's a practice that you don't really see anywhere in biblical Christianity. É um tipo de prática que você não vê em lugar nenhum na cristandade bíblica. And I'll try and share a quote here on the screen with you so that you can kind of see what I'm talking about in where he says it. Eu vou tentar dividir com vocês uma passagem, né, uma citação, para que vocês possam entender ao que eu estaria me referindo. When you go back to some of his very early sermons, you'll find him talk about the 3 high words of the Bible. Quando você volta, né, para os seus sermões, se volta para os sermões, você vai ouvir muito falar sobre as 3 grandes palavras da Bíblia. And he told his audiences that these were secret words that had been given to him by the angel and that nobody else knew what they were. E ele disse a todos os ouvintes, né, que eram palavras secretas que lhe teriam sido proferidas por um anjo e que ninguém mais saberia o que significa. Let me read you a quote from him here that's on the screen. That way you can hear it from his own words. Eu vou ler uma citação dele que aparece aqui na tela para que você possa compreender através das suas próprias palavras. He says, "Have you noticed always after I ask or rebuke a spirit, I always sit perfectly silent for a few moments?" Você já percebeu que toda vez que eu tento expulsar ou rejeitar um demônio,
eu sempre fico em silêncio logo após? He says, who noticed that in the meetings? Let me see your hands. Have you noticed that? Quem percebeu isso durante as reuniões? Levante a sua mão, quem teria percebido? Now, here's what it is. There's three words that I have to repeat at that time, see? And it's the three high words of the Bible. Então, seriam três palavras. Lá estão. Três palavras que eu repito a todo momento. Você percebe? São três palavras, grandes palavras, que fazem parte da Bíblia. He says, no mortal on earth knows it, see? And when I ask that, then I feel that drop, and then it comes and shakes back to a place in return to that spirit. E nenhum mortal na Terra a conhece ou as conhece. Você percebe? E quando eu pergunto isso, então eu vejo ou sinto cair, então retorna e eu retorno ao lugar esse espírito. Então está curado. But as you can see there, William Branham had this very unusual practice. There's nothing like that in the Bible or in New Testament Christianity. Então, são palavras que eu consideraria muito diferentes, porque não são palavras que você encontra normalmente em relatos ou em passagens da cristandade. And whatever these words he were saying was greater than the name of Jesus Christ, even. E que palavras são essas que ele iria proferir que seriam maiores do que o próprio nome de Jesus Cristo? To pray over them in Jesus' name was not enough. He had to also say his high words. Então, rezar em nome de Jesus não era o bastante. Ele também tinha que proferir essas chamadas grandes palavras. And from the early days of his ministry, people who observed his practice accused him of spiritualism. Então, as pessoas que ouviam essas palavras inicialmente e depois, algumas pessoas começaram a acusá-lo ou falar que isso era espiritualismo ou espiritismo. Because he was not healing people through the biblical method of laying on hands and praying in Jesus' name. Porque ele não estaria seguindo a base bíblica que era informada de colocar a mão e rezar na pessoa solicitando, pedindo a cura. But he was telling his audiences that he had to use these secret high words that he couldn't tell anybody else in order to cast out the spirits. Mas ele ficava dizendo a todos que o que ele fazia era utilizar essas grandes palavras que ninguém mais conhecida para poder expulsar os espíritos. And this is a very unusual practice of William Branham that we never seemed to notice when we were in the message. E essa é uma prática muito incomum de William Branham, porque é uma prática que nós nunca percebemos enquanto estando na mensagem. And I think that when we're on this side of the message, we can see what a problem that is. E agora eu vejo que estando do outro lado, ou seja, não do lado onde você fazia parte da mensagem, você vê que há um problema. And it also helps us understand there was something unusual and perhaps not Christian about his healing practices. E nos ajuda, né, a perceber que realmente havia algo em comum e algo que ficaria fora do rito cristão em relação à sua cura. And so I think that is what I can share about the three high words. Então, eu creio que isso seria o que eu poderia compartilhar em relação às três grandes palavras. Perfeito, agradeço. Ana? Senhor Paisley, Pastor Paisley, você pode contar para gente o que aconteceu no caso da cura de Donnie Morton? Tony Morton? So, Mr. Paisley, Pastor Paisley, could you tell us or could you talk about what happened in the healing case of Donnie Morton? I certainly can. There are many reports of healings in William Branham's ministry.
Claramente, eu posso fazer isso. Há muitos reportes ou informes em relação a caso de cura no ministério de William Branham. But there are many cases of failed healings that are kept secret. Mas há muitos casos onde houve falha nessas curas e que foram mantidas em segredo. For some reason, they are covered up and not talked about very much by people in the message. Por alguma razão, elas são encobertas e não são compartilhadas por pessoas na mensagem. And the case of Donnie Morton is one of those cases. E o caso de Donnie Morton seria um desses casos. Let me show you a quote where this healing was recorded when it actually happened. Eu vou lhe mostrar uma citação sobre essa cura e quando teria acontecido. So, in 1953, I believe, was the year it happened. William Branham, in this quote in 1954, is telling the story. And he told how Donnie Morton's father came to one of his meetings. E é citado, né, em uma de suas reuniões, quando o pai de Donnie Morton teria comparecido a essa reunião. And let me read you the quote from William Branham's sermon where he pronounced the boy healed, thus saith the Lord. E eu vou ler a passagem, né, que mostra quando William Branham falou sobre essa cura do garoto. E ele disse assim, disse o Senhor. William Branham said, "You come from Canada. You brought the child. It's been to Mayo's." William Branham disse, você veio para Canadá, você trouxe a criança. Faz maios. It's got a rare blood disease, a brain disease, and there's no cure for it. Foi tanto ao Mayo quanto ao Johns Hopkins. É uma rara doença no sangue, uma doença no cérebro. Não há cura para isso. And the father started crying. E o pai começou a chorar. He said, "You come by partway by a sled, and then you went down to the place, and when you did, you got on a plane, you and your wife, and you found out you didn't have enough money, and both of you come on a bus." E disse, você veio. Você começou a viagem em um trenó. E então você desceu e o lugar, e quando você o fez para pegar um avião, você e a sua esposa, você descobriu que você não tinha dinheiro bastante para ambos, você pegou um ônibus. Traveler's aid is helping you. And the man like to fainted, and the Holy Spirit spoke, "Thus saith the Lord," and the baby got well. O programa Traveler's Aid está ajudando você. E o homem estava quase para desmaiar, então ele disse, o Espírito Santo falou, assim disse o Senhor, e o bebê ficou bem. This is one of many times that William Branham told the story about healing Donnie Morton. Essa é uma das muitas vezes onde o William Branham cita sobre a cura de Morton. And this is an example of a case where he said, "Thus saith the Lord." E esse é um dos casos onde ele diz, assim disse o Senhor. But less than 1 year later, Donnie Morton died of the very disease. Mas, um pouco depois, Donnie Morton morreu devido a uma doença no cérebro. What you see on the screen here is his obituary. O que você está vendo na tela nesse momento seria o seu obituário. William Branham prayed for him, I believe, in April, and he died in October. Eu creio que o William Branham rezou por ele em abril e ele morreu em outubro. It's also important to note that Donnie Morton's sister conducted a conversation with Believe the Sign in recent years. É também importante frisar que a irmã de Morton teve uma conversa com a comunidade do Acredite no Signo, né? Ou Believe the Sign.
And in that interview, she stated that her brother never got better in any way whatsoever after William Branham prayed for him. His health continued to decline and he eventually died. Ela alega diretamente que o irmão dela nunca melhorou, nunca houve a cura e que eventualmente ele veio a falecer. She also stated that her parents would be very upset if they had known William Branham had been telling the story for all of these years. E ela também disse que os pais dela ficariam muito tristes, né, e chateados se eles soubessem que o William Branham está falando ou divulgando informações sobre essa história. So here we have a case of a 4-year-old boy who William Branham pronounced healed, thus saith the Lord, on tape. Então nós temos aqui gravado em fita o caso de um garoto que o William Branham teria dito que estaria curado e mesmo assim ele disse, assim disse o Senhor. And the young boy died approximately 6 months later of the same rare brain disease. E o garoto, o jovem, morreu da mesma doença no cérebro após 6 meses. So this is one of the many very well documented cases of failed healings in William Branham's ministry. E isso é um dos muitos casos, é um desses muitos casos de cura que aparecem nos documentos relativos às curas de William Branham. Então, ele usou o assim diz o Senhor para Donnie Morton. Donnie. So, Pastor Charles, he used the thus said the Lord for Donnie Martin. Yes, he did. Thus saith the Lord. Sim, ele o fez. Ele disse, assim disse o Senhor. E não se cumpriu. Quando não se cumpre, podemos alegar que foi um assim diz o Senhor verdadeiro ou falso. So, it was not fulfilled. So, in that case, we can state that the thus said the Lord would be false in that case? Yes, I believe so. It's not only a failed healing, it is a failed prophecy. Sim, eu posso colocar dessa forma, porque além de ser uma cura que não se concretizou, também é uma profecia que não se concretizou. E o caso de Carol, o que você sabe sobre a cura dela? So, what about Carol Strobler case? What can you tell me about her healing case? Carol Strubler's case is very important to me. O caso de Carol Strubler é um caso muito importante para mim. Many people in the message are familiar with the film The Deep Calleth to the Deep. Muitas pessoas na mensagem são conhecedores ou conhecem, né, o filme do Um Abismo Chama Outro Abismo. It is one of only 2 video recordings we have of William Branham's prayer lines. É uma das poucas imagens em vídeo que nós temos de William Branham em seus serviços. Towards the end of that prayer line, a very young girl who is 9 years old comes to be prayed for. No final desse serviço, né, uma jovem garota recebe uma prece ou recebe uma reza. The young girl who was 9 years old was named Carol Strubler. Essa criança, essa garota, que tinha 9 anos de idade no momento, era chamada Carol Strubler. Like Donnie Morton, she was just a young child who had been born with a terrible sickness. Assim como Donnie Morton, ela era uma criança que teria nascido com a doença terrível. She suffered from leukemia, cancer of the blood. Ela tinha leucemia, um câncer no sangue. In the video, when she comes to stand before William Branham for prayer, you can see that she is just skin and bone. She's very thin. No vídeo, quando ela se aproxima de William Branham após ser chamada, você percebe que ela só é pele e osso. In the video, William Branham prays over her, and everyone believes that she has been healed.
No vídeo, William Branham reza sobre ela e todos acreditam que ela foi curada. In the churches I come from, whenever that video was prayed, the people would weep and rejoice that God had healed Carol Strubler. E na comunidade que eu conheço, quando esse vídeo ele é passado, as pessoas se comovem e choram pelaquela cura que foi proferida a Carol Strubler. Let me read for you the quote where William Branham prays for Carol Strubler. Eu vou ler a citação onde William Branham faz a prece por Carol Strubler. William Branham prayed, "Little sister dear, if the Lord Jesus was here, he'd lay his hands upon you, and death would leave you, and you would live." Pequena irmã, pequena querida irmã, se Jesus, o Senhor Jesus, estivesse aqui, ele colocaria suas mãos sobre você e a morte a deixaria e você viveria. William Branham said, "Do you believe that I am his servant? And then in his stead I lay my hands on this child and bless it, and ask that the demon leave the child, and life come to the child, and it will be well." Você acredita que eu sou o seu servo e que no seu lugar eu coloco as minhas mãos sobre essa criança e a abençoo? E solicito que esse demônio deixe essa criança e que a vida venha para essa criança e ela viva e viva bem. Come out of the child, Satan, by the authority of God's Bible, and with the divine gift ministered by the angel, I adjure thee to leave the child, come from it. Amen. Saia dessa criança, Satanás, pela autoridade da Bíblia de Deus, com os dons divinos que me foram ministrados por um anjo, eu lhe rogo, deixe essa criança, saia dela. Amém. After he finished praying for Carol Strubler, he said, "The little girl with tremendous faith, be well. God bless you, honey. Go and you write me a letter." E depois que ele fez a prece para a cura de Carol Strubler, ele disse: essa garota de imensa fé vai ficar bem. Deus a abençoe. Me escreva uma carta. These cases with the children are very sad cases. Esse caso com as crianças são casos muito tristes. 2 weeks after William Branham prayed for her, Carol Strubler died. 2 semanas após William Branham rezar por ela, ela morreu. This is Carol Strubler's obituary. Esse é o obituário de Carol Strubler. The obituary tells us that her mother believed she had been healed in the meetings. O obituário descreve que a mãe de Carol acreditava que ela tinha sido curada nessas reuniões. The article also tells us that because they believed she was healed, they canceled her medical treatment. O artigo, ou seja, o obituário, também descreve que, devido aos pais acreditarem que ela tinha sido curada, eles cancelaram os cuidados em relação ao câncer dela. She died 2 weeks later. Ela morreu 2 semanas depois. This article also tells us that the parents were upset that William Branham's pronouncement of healing had been false. Esse artigo, o obituário, também descreve que os pais teriam ficado chateados em relação ao fato de William Branham alegar que ela teria sido curada. This is a very, very sad case. Esse é um caso muito, muito triste. I live here in the Jeffersonville area. Eu moro aqui na área de Jeffersonville. My friends and family were in the message when this happened. Meus amigos e família estavam na mensagem quando isso ocorreu. When William Branham returned from this campaign, he was very sad and depressed. Quando William Branham retornou dessa campanha, ele estava muito triste e depressivo.
Raymond Jackson, the pastor of our church, went to visit William Branham at his house shortly after this happened. Raymond Jackson, o pastor da nossa igreja, teria visitado William Branham depois desse ocorrido. And in that meeting, William Branham told him that his gift of healing did not work right anymore. E nessa reunião com Raymond, William Branham teria dito a ele que o dom de cura dele já não estaria mais funcionando. William Branham himself admitted that the healing failed. William Branham, ou seja, ele mesmo admitiu que a cura não estava funcionando ou não teria funcionado. I have Raymond Jackson on recording sharing that story. Eu tenho uma gravação de Raymond Jackson compartilhando essa história. What he'd asked me to do. I went to the door, he opened the door, come on in, Junior. Para fazer o que ele me pediu para fazer, fui até a porta, ele abriu a porta e disse, venha, Júnior. He took me into the den room. While he was getting the rifle, he said, Brother Junie, Ele me cortou para o maldito quarto enquanto pegava o rifle. Ele disse, irmão Juni. he says, I'm never going to ask God to anoint me anymore to use that gift. Ele disse, nunca mais vou pedir a Deus para me ungir para usar esse dom. Now, this is the first time I've ever heard the man talk like this. It made me feel, well, what in the world went wrong? I said, why, Brother Ben? Esta foi a primeira vez que ouvi o homem falar assim. Isso me fez pensar. O que deu errado? Eu disse, por que, irmão Branham? He said, it just didn't work, God. It just wasn't right. Well, to me, brothers and sisters, I didn't see a thing wrong. Ele disse, simplesmente não funcionou direito. Simplesmente não estava certo. Bem, para mim, não vi nada de errado. But I could see the expression on his face. He was so depressed about it. Mas eu podia ver a expressão no rosto dele. Ele estava tão deprimido com isso. He plainly said, never again. Now, that was about the latter part of 1954. Ele disse claramente, nunca mais. Isso foi por volta de meados de 1954. But he plainly said, never again will I ask God to anoint me. And I thought, no, that would be terrible. He don't want to be anointed no more. Mas aquilo acendeu em mim um sentimento ruim. Eu percebi algo terrível. Ele não queria mais ser ungido. Well, I left there feeling kind of disappointed to hear this great man talk like that. Saí de lá me sentindo um pouco desapontado por ouvir aquele grande homem falar assim. But brothers and sisters, it wasn't 3 weeks later, he was right back doing the same thing. And he didn't act and talk like that. Mas, irmãos e irmãs, não se passaram nem 3 semanas, e ele já estava fazendo a mesma coisa novamente, e nem falava mais daquele jeito. Now I say these things, brothers and sisters, not to belittle the man, but he was a human being. Eu digo essas coisas, irmãos e irmãs, não para diminuir o homem, mas ele era um ser humano. And there was things that come along in his life that literally made him feel depressed, discouraged. E havia coisas que surgiam na vida dele que, literalmente, o faziam se sentir deprimido, desencorajado. These are very sad stories. Essas são histórias realmente muito tristes. It's challenging when you're in the message to know what to do with these sort of stories. É um desafio, é um grande desafio quando você está na mensagem descobrir o que você vai fazer com essas histórias. When William Branham prayed for Carol Strubler, he said he was using the divine gift ministered by the angel. Porque quando William Branham rezou sobre Carol Strubler, ele alega estar utilizando o dom divino que lhe teria sido passado por um anjo. And the angel had told him
If you can get anyone to believe, nothing will stand in your way, not even cancer. E o anjo lhe teria dito que, se você fizer ou conseguir que as outras pessoas acreditem em você, nada ficará no seu caminho, nem mesmo o câncer. Carol Strubler and her mother believed so much, they canceled their medical treatment. Carol Strubler e a mãe acreditavam nisso com tanta força, de tal forma que elas decidiram cancelar o tratamento médico de Carol. They believed and they had faith, but the gift of healing did not heal them. Elas acreditavam, elas tinham fé, mas o dom da cura não funcionou para elas. It forces me to conclude that William Branham did not have the gift which he claimed to have. O que me força a acreditar que William Branham não tinha o dom da cura que ele alegava ter. It is a very, very sad story. É uma história muito, muito triste. Eu fico imaginando a revolta que a família deve ter sentido ao ver que a cura não foi concretizada. Well, I keep wondering, I cannot think about nothing else than to think that the family got very upset after they found out that the cure was not real. I believe they did get upset, and that's why William Branham was so depressed, because he had been confronted over his failure. Sim, eu acredito também nessa revolta por parte da família, tanto que William Branham teria ficado depressivo em relação a tudo isso. There were many newspaper reports about the failure when it happened. Houveram vários artigos de jornais em relação à falha da cura. And at the time, they never published the deep call, the deep tape. They kept it hidden for many years. E nesse momento, naquele momento, a fita, que era chamada de O Abismo Chama Outro Abismo, não teria sido divulgada. Eles a It was esconderam. it was only in the years after William Branham died that they released that videotape. E somente anos depois que William Branham teria morrido, que eles liberaram esse material. And they never told the people that the healing was fake in the video. E eles nunca disseram às pessoas, após a divulgação, que a cura teria sido falsa no vídeo. And in the early days of the message, many people converted to the message because they believed what they saw in that video. E nos primórdios ali da mensagem, muita gente teria se convertido à mensagem porque eles acreditavam no que estava sendo mostrado naquele vídeo. This is another very important example of a failed healing in William Branham's ministry. E esse é outro exemplo falho da cura de William Branham em seu ministério. It also helps us understand that leaders in the message were being deceptive because they knew Carol Strubler died. E o que nos leva a ver, né, que os líderes da mensagem não estavam mostrando ou estavam escondendo aquilo que era verdade, porque eles sabiam que Carol Strubler não tinha sido curada. Então, basicamente, ele usou isso como um marketing para o ministério dele. So we could say that he was using that as a propaganda for his ministry. Yes, that's exactly correct. Sim, isso é exatamente o que aconteceu. E eu acho incrível a forma como ele acredita tanto em seu anjo. Ele tem muita fé no seu anjo. And I find very astonishing, the way that he believes and how he shows that he believes on his angel. E ele chega até em um momento orar para o anjo dele em um dos seus sermões também. And there is even a time on one of his sermons that he gets to pray for his angel. It's very unusual
to look to the angel to help with the healing. It's very much like when he uses the high words. It's very unusual that he's not expecting the name of Jesus Christ to heal. É muito incomum ele, digamos assim, se pegar com um anjo para que a cura fosse feita. Por que não dessa forma se pegar ou utilizar o nome de Jesus Cristo When para a he cura? when he prayed for Carol Strubler, he did not pray in Jesus' name. He prayed the divine gift ministered by the angels. Porque quando ele rezou sobre Carol Strubler, ele não rezou em nome de Jesus Cristo. Ele disse que os dons divinos que ele recebeu tinham sido passados por um anjo. It's very unusual, and I think it helps us understand why people accused him of non-Christian practices at the time. Eu acho isso muito incomum. E eu acho que isso, né, dá cabimento às pessoas que o acusavam de utilizar práticas não cristãs para gerar uma cura. Pastor Charles, isso me faz lembrar uma certa profetisa por nome Ellie Goodwhite e o seu anjo assistente. And Pastor, did this make me recall to a certain prophet, Ellie Goodwhite, and her assistant angel? Yes, there are many similarities between William Branham's practice and her practice. Sim, você está certo. Há muitas semelhanças entre a prática de William Branham e a prática dela. Estamos em todas as plataformas e temos o site Desmistificando Branham. Se eu não estou enganado, temos o caso de Carol e nós investigamos, cavamos algumas informações. So we are in a lot of channels, and we also have a channel called Demystifying Branham. So we ourselves made some digging about Carol's case. E nós achamos onde ela está enterrada. Acho que é até notório isso. É fácil de fazer isso, de encontrar. E o atestado de óbito, atestado de óbito e arquivo de jornais. Eu também não estou enganado. Está no site. Mesmo assim, crentes da mensagem do Brasil, língua portuguesa, tenta desdizer aquilo que a cura falsa de William Branham, ou seja, tenta corrigir um erro, uma falsa visão, uma falsa cura de William Branham. Isso é o lamentável de tudo. And we got all the information about Carol, and we posted so to show that the failing of the healing, because we know where she's buried. We also showed the newspaper, the obituary, and also all the information that happened. And even now, there are people in Brazil, countrymen of mine, people that speak Portuguese, that say that is not correct, that information is not accurate. It's very sad how people can deny reality and deny the truth when it is so obvious. É muito triste como as pessoas podem negar a realidade, podem negar o que teria acontecido realmente quando é tão óbvio. Pastor Charles Paisley, conta pra gente um pouco do caso de Jim Dyer. So, Pastor Charles, could you talk about the healing case of Gene Dyer? Yes, I can tell you about Gene Dyer. Gene Dyer lived here in the Jeffersonville area. Gene Dyer morava e vivia aqui na área de Jeffersonville. She was in attendance at the Branham Tabernacle periodically during the 1950s and 1960s.
Ela era uma participante periódica do tabernáculo de William Branham na década de 50 e 60. In about 1962 or 1963, she developed cancer. E por volta ali de 62, 63, ela teria desenvolvido câncer. She was known by most of the people here in the Jeffersonville Message community at the time. Ela era muito conhecida pela comunidade e pelas pessoas aqui de Jeffersonville. William Branham went to her to pray for her that she could be healed. William Branham foi até ela para rezar por ela, alegando que ela podia ser curada. And he told the story of how he prayed for her many times on tape. E ele gravou em fita muitas vezes a história de como isso ocorreu. Let me read for you one of the times that he told the story. Eu vou ler para vocês uma das vezes que ele teria contado essa história. William Branham said, "You have cancer, Gene." William Branham disse: Você tem câncer, Jim. But now I want to tell you, because you've been in the meetings, a vision has never failed. Mas agora eu quero lhe contar, porque como você esteve nas reuniões, a visão ou uma visão nunca falha. Now I'm going to tell you, Gene, it's thus saith the Lord. See? See? Então eu vou lhe contar, Jim, porque é como assim disse o Senhor. Você percebe? Você entende? Now you want to be real sure of that. See? That is the Lord, not an impression. You see it? See? Agora, eu quero que você tenha total certeza disso. Você compreende? Que isso é o Senhor. Não é uma imagem ou impressão. Você vê? Você percebe? And then I said, "You're going to live." Então eu disse: Você vai viver. William Branham told this quote in January of 1963. William Branham citou essa passagem em janeiro de 63. Only a few months later, in September, Gene Dyer died. Somente alguns meses depois, Jim Dyer teria morrido. She died of the same cancer William Branham had said, "Thus saith the Lord, you will live." Ela morreu do mesmo câncer que William Branham teria dito: Assim disse o Senhor, você vai viver. We have copies of her death certificate with her cause of death on it, which says cancer. Nós temos cópias do certificado de óbito dela. E nessas cópias está escrito que ela teria morrido do câncer. This is Gene Dyer's obituary. Esse é o obituário de Jim Dyer. It says she died September the 18th, 1963. Aqui diz que ela morreu em 18 de setembro de 63. This is another very well documented case of a failed healing in William Branham's ministry. E esse seria outro caso altamente documentado de uma falha de cura de William Branham. There are many, many cases such as these that exist. Há muitos, muitos casos como esse que existem por aí. Just one of these cases by themselves is very troubling. Somente um desses casos, se você pensar, um desses casos já seria bastante preocupante. But the fact that there are so many is very disturbing. Mas o fato de que há muitos outros é altamente perturbador. The majority of people in Jeffersonville are aware that Gene Dyer died of what William Branham pronounced her healed of. A maioria das pessoas em Jeffersonville tem ciência, sabe do que Jim Dyer teria morrido daquela mesma coisa a qual William Branham teria a curado. And so that is what I can share about Gene Dyer. Então isso é o que eu posso compartilhar em relação a Jim Dyer.
Pastor Charles, eu sei que essa pergunta não está aqui, mas sabendo disso, os pastores Perry Green, o seu ex-pastor e outros conhecidos, sabiam dessas informações e se sabiam porque eles não foram de contra essas falsas informações, perdão, essas verdadeiras informações que o William Branham aplicou com verdadeiras, mas são falsas. So, Pastor Charles, I'd like to ask a question, and I know that we didn't list this question, but about all this information at the time, what did the pastor of Jeffersonville at that time did? Perry Green, your own pastor, and all the known pastors, what did they do? Why they decided to deceive and not reveal those information that should be the truth or the real information? Well, contrary to people's perceptions, there were not very many people in the message back then. Contrário à percepção de muita gente, naquela época não havia tanta gente na mensagem internamente. Perry Green did not join the message until the year after Gene Dyer died. Perry Green não teria se juntado à mensagem, ele só teria se juntado após um ano de falecimento de Gene Dyer. Perry Green joined the message about a year and a half before William Branham died. Perry Green se juntou à mensagem mais ou menos um ano e meio antes da morte de William Branham. There are actually two men named Perry Green. Há, na verdade, dois homens chamados Perry Green. And the Perry Green who William Branham references on tape most frequently was not the pastor of the Tucson Tabernacle. E o Perry Green, a qual William Branham cita em suas fitas, não seria o pastor do tabernáculo de Tucson. The Perry Green which William Branham references on tape is not the same people that most people think is Perry Green. Porque o Perry Green que William Branham cita nessas fitas não seria o mesmo Perry Green que as pessoas acreditam ser. Most of the message community who were following the message at that time has probably never actually been met by the majority of the overseas message community. A maioria das pessoas que faziam parte da mensagem naquela época talvez nunca tenham encontrado as pessoas que ficavam no exterior, pessoas que não estavam internamente na mensagem junto. The majority of the people in Jeffersonville who followed the message during the 1960s were not part of the Branham Tabernacle afterwards. A maioria das pessoas que faziam parte da mensagem ali pela década de 60 passaram a não fazer mais parte do tabernáculo Branham após isso. So most of the William Branham's Jeffersonville followers were in the churches I come from, rather than the churches that affiliated with the Branham Tabernacle. Então, a maioria das pessoas após isso, estavam afiliadas à igreja ou às igrejas, por exemplo, às quais eu pertenço, a qual eu pertenço, e não a igrejas que eram afiliadas ao tabernáculo Branham. And so many of the people who spread the message to Brazil did not have awareness of these things. Então, a maioria das pessoas que, por exemplo, começaram a passar a mensagem para membros brasileiros não tinham ideia desses ocorridos. And the same thing is true with many of the groups that were connected to Voice of God and did a lot of the mission outreach. E isso também pode ser dito das muitas pessoas que eram ligadas à Voz de Deus, The Voice of God, e que foram missionários, In the churches I come from, where we had awareness of these things, we had explanations to explain them all away. Das igrejas, por exemplo, da igreja que eu faço parte, nós tínhamos explicações, nós tínhamos condições de explicar o que teria ocorrido. We believe that William Branham made false prophecies and false teachings on purpose to confuse the non-elect. Nós acreditamos que William Branham teria criado e feito falsas profecias, teria criado falsos ensinamentos para confundir os não eleitos. And that is how we explain these things in the churches that I come from.
É isso que nós fazemos para explicar essas coisas, pelo menos da igreja de onde eu venho. E quanto ao caso de Michael, o que você sabe sobre a cura, a suposta cura dele? So, and what about Michael Paff's case? What can you tell us about it? Michael Paff's case is another well-documented case of a failed healing. Bem, o caso de Michael Paff é um outro caso documentado de cura falha. Michael Paff was a man who was living in South Africa when William Branham visited South Africa in 1950. 1951, I believe. Michael Paff era um homem que vivia na África do Sul e, naquele momento, William Branham estaria visitando a África do Sul, ali pela década de 50, eu acredito por 51. When William Branham visited South Africa, he held many healing revivals. Quando William Branham visitou a África do Sul, ele realizou muitas missas ou serviços de cura. When he came back to the United States, they reported the names of many of the people who had been healed and what they had been healed of. E quando ele retornou dessa viagem, ele começou a proferir o nome das pessoas que ele teria curado ou curas que ele teria realizado. There were some preachers in South Africa, though, who investigated his healing claims after he left. E alguns pastores na África do Sul investigaram as suas ditas curas depois que ele foi embora. They went through many of the names in the book A Prophet Visits South Africa to figure out who had been genuinely healed. Eles repassaram muito dos nomes que apareciam no livro O Profeta Visita a África do Sul para saber se todos esses nomes ou as pessoas tinham sido curadas. And nearly every single case they followed up on turned out to not be a genuine healing. E praticamente quase todos os casos, ou todos os casos que eles teriam acompanhados, seriam casos onde a cura não teria ocorrido. The case of Michael Paff is one of the best examples. O caso de Michael Paff seria um desses exemplos. Let me show you an article about this. Eu vou lhe mostrar um artigo em relação a isso. This is an article from a paper called Herald of His Coming, in which they published the results of the healing tour. Eu vou lhe mostrar aqui um trecho, né, do jornal Herald of His Coming que mostra em relação a essa cura. F.F. Bosworth wrote this article. F.F. Bosworth teria escrito esse artigo. And I'm going to zoom in here on this part in red and read you what F.F. Bosworth said. Eu vou dar um zoom nessa parte que está em vermelho e vou ler o que F.F. Bosworth teria dito. He wrote, in one service, Brother Branham pointed to a doctor by the name of Michael Paff, brought there from Addington Hospital, very ill with leukemia, and said, "You are healed with leukemia." They examined him at the hospital the next morning, and found his blood entirely free from leukemia, cancer of the blood. The hospital was stirred, and it was the topic of conversation there yesterday. Em um serviço, o irmão Branham teria apontado a um médico pelo nome de Michael Paff, trazido pelo Hospital Addington, muito doente com leucemia, e disse: "Você está curado da leucemia." Eles examinaram ele no hospital. Na manhã seguinte, ele estaria, ou seu sangue não teria nenhum traço da leucemia, ou seja, do câncer no sangue. O hospital inteiro ficou em frenesi e o tópico das conversas foram só isso, desde ontem. This was published in January after William Branham had returned to the United States. Isso foi publicado em janeiro, após o retorno de William Branham aos Estados Unidos. This is Michael Paff's
obituary. Esse é o obituário de Michael Paff. When they published that article about Michael Paff's healing, he was actually already dead and buried. Quando eles publicaram aquele artigo sobre a cura de Michael Paff, na verdade, ele já teria falecido e já estava enterrado. He died of the leukemia which William Branham had told him he was healed of. Ele morreu da mesma leucemia da qual William Branham alega que ele teria sido curado. The ministers in Africa who investigated this produced records of their investigation into this failed healing. Os ministros que teriam investigado todos esses casos das curas teriam colocado documentações em relação a essa cura falha. They interviewed the staff at the hospital and found out that they had never actually pronounced him healed of leukemia. Eles investigaram a equipe do hospital, vários membros, e descobriu que eles nunca tinham determinado ou passado essa informação de que ele teria sido curado de leucemia. They were also told that Dr. Michael Paff ended his medical treatment after William Branham had pronounced him healed. Eles também informaram que William Branham, após a cura de William Branham, Michael Paff teria interrompido seus tratamentos de saúde. The doctors told the investigators that they had advised him not to cease his medical treatment and thought he was making a mistake. Os médicos alegaram que eles disseram ao Sr. Paff que ele não deveria interromper os seus tratamentos médicos, que isso seria um grande erro. But Michael Paff died shortly after William Branham pronounced him healed of the very condition he had been healed of. Mas Michael Paff morreu um pouco após William Branham alegar que ele estaria curado da mesma doença que o teria levado ao óbito. That is another well-documented case of healing, the failed healing. Esse é um outro caso de falha de cura, e uma cura falha que foi documentada. And it's another example where people ended their medical treatment after being pronounced healed. E esse também é outro exemplo onde a pessoa teria interrompido o seu tratamento médico após ter sido dito curado. Like the case of Carol Strubler, it raises a very disturbing question. Assim como o caso de Carol Strubler, isso levanta uma questão muito perturbadora. Not only were they not healed when William Branham pronounced them healed, but their life was likely ended prematurely because they ended their medical treatment. Não somente eles não foram curados naquele momento que William Branham teria dito que eles estavam curados, mas assim como esse fato teria levado à interrupção prematura das suas próprias vidas. William Branham not only failed to heal them, he sent them to an early grave. William Branham não só teria falhado em curá-los, mas também teria os levado a uma morte prematura. When we see and understand that that is what is happening, we can understand while other ministers were concerned to confront William Branham and ask him to stop what he was doing. Então, nesse momento, nós podemos ver o porquê que os outros pastores ficavam receosos em confrontar William Branham em relação ao que estava ocorrendo. If William Branham did have a gift of healing, he must be guilty of abusing it. Bem, se William Branham tinha de fato o dom da cura, ele deve ser culpado de abusar desse dom. A gift of healing that causes people to die prematurely is an abuse of the gift of healing. O uso de um dom que leva as pessoas a morrer prematuramente é considerado o abuso de um dom.
It's important to recognize that William Branham's healing practices had real-world consequences that harmed people. É importante frisar que as então chamadas curas de William Branham tiveram impacto negativo na vida dessas pessoas. In some of these cases, it's not just as simple as excusing it as a mistake. People were actually harmed. E em algum desses casos, não é um fato simples, como um pequeno erro, algo que pode ser considerado um pequeno erro. As pessoas realmente sofreram danos vindo disso. These are cases that are very challenging for the message to excuse. E esses são casos que se tornam muito desafiadores para que a igreja da mensagem os desculpem. None of the excuses which many message leaders use actually work in these cases. Nenhuma das desculpas que os líderes ou a liderança da mensagem usa seriam capazes ou seria capaz de desculpar esse tipo de caso. We have multiple examples of people dying who had been pronounced healed, thus saith the Lord. Nós temos muitos casos de pessoas que morreram após ter sido proferido o assim disse o Senhor. We have examples of people who clearly had very strong faith, faith so strong they stopped their medical treatment, yet they died. Nós temos exemplo de pessoas que tinham absoluta fé, uma fé tão forte que os levou a interromper o próprio tratamento médico. We have cases of young children, 4 years old and 9 years old, who cannot be accused of being sinners who are being punished by God. Nós temos casos de crianças de 4 anos, 9 anos, que não podem ser acusadas de serem pecadores aos olhos do Senhor. These cases that we've talked about today are immune to the excuses used by message leaders. Então, esses casos a qual nós estamos falando aqui são casos onde não há desculpa, não há nada que pode ser dito pelo líder da mensagem em relação a isso. If William Branham really had the gifts that he claimed, and he really had a true thus saith the Lord, these cases should have been healed. Então, se William Branham teria esse dom ao qual ele alegava, e se realmente naquele momento assim teria dito o Senhor, então todos esses casos, ou essas pessoas, teriam sido curadas de fato. And these are just a few cases, and there are so many more. E esses são apenas poucos casos, e há tantos outros. Something was very wrong with William Branham's healing practices. Então, alguma coisa estava muito errada com as práticas de cura de William Branham. And we were misled or misunderstood the reality of what happened during his ministry. E nós fomos enganados ou levados a crer erroneamente em relação às suas práticas no seu ministério. I believe that God is a real healer. Eu acredito que Deus é quem traz ou o que traz a cura real. And I believe that some people William Branham prayed for were healed. Eu acredito que alguma das pessoas para as quais William Branham teria rezado foram curadas. But there are enough examples like this to prove that what we have been told about William Branham was untrue and exaggerated. Mas há muitos casos que mostram que o que nos foi dito em relação a William Branham não seria verdade e seriam possivelmente exageros. For me, it was very sad to realize and come to see these things. E para mim foi muito triste perceber e começar a ver essas coisas. When you spend your entire life in the message, it is heartbreaking to discover the truth about these things.
Quando você vive a sua vida na mensagem, é de partir o coração quando você passa a ver essas coisas. This is not what our leaders told us to expect. Porque isso não é o que nossos líderes teriam nos dito, não é o que nós esperávamos. And when we find out the truth about these things, it leaves us feeling very betrayed. E quando nós descobrimos a verdade sobre essas coisas, isso nos leva a nos sentir altamente traídos. And it can leave a very sad void in your heart to feel so betrayed. E isso pode deixar um vazio, uma solidão muito grande no seu coração quando a gente descobre que a gente foi traído. I loved the message very much, and I love the people in the message very much. Eu amo a mensagem, amo muito a mensagem, também amo as pessoas que fazem parte da mensagem. But we have to admit the truth about these things, not cover it up and pretend these things never happened. Mas nós temos que admitir, ou seja, revelar a verdade sobre essas coisas e não encobrir e fingir que isso nunca aconteceu. That's the only way we can move forward in an honest way. Esse é o único modo onde nós poderemos prosseguir de forma honesta em relação a essas coisas. I was formerly the associate pastor of the second oldest message church in the world. Eu era anteriormente o segundo pastor de uma das igrejas mais antigas da mensagem. 5 generations of my family are in the message. 5 gerações da minha família já fizeram parte da mensagem. My friends and family were in the message when these failed healings happened. Meus amigos e família estavam na mensagem quando essas falhas de cura aconteceram. And it's a very sad and a very personal thing for me to admit the truth about these things. E é muito triste e muito difícil para mim admitir a verdade em relação a essas coisas. But we're called by Jesus to be honest and to tell the truth. Mas nós somos chamados por Jesus a dizer a verdade e a sermos honestos. And I believe if we tell the truth when we see it, there can be forgiveness for our ignorance when we told things that were not true. E eu acredito que quando nós dizemos a verdade, há espaço para o perdão, devido a nós dizermos coisas que não eram verdade. And that's why I share the things I know about the message, because I want to make sure that I tell the truth as loudly as I told the things that were not true. Então, eu gosto de dizer e compartilhar isso com todos, porque eu quero dizer a verdade. Eu prefiro dizer que eu estou compartilhando de forma forte a verdade sobre coisas que eu disse que não eram verdades. And so I guess that is the case of Michael Paff. Então, eu creio que esse era o caso de Michael Paff. Pastor Charles, muitos líderes afirmam que essas pessoas que morreram não tiveram fé suficiente, por isso elas morreram. So, Pastor Charles, many leaders in the message say that the reason that those people died was because they didn't have enough faith. Mas, de acordo com o seu relato aqui, se essas pessoas não tivessem fé suficiente, então elas não teriam interrompido seu tratamento. But if we get what you just told us here at the interview, you would say that the people, if they didn't have enough faith on what was happening, they would never have interrupted their treatment. That's E, exactly right. É isso mesmo. e também temos a questão do assim diz o Senhor, pois o assim diz o Senhor preveria até mesmo se essa pessoa não tivesse fé suficiente, certo? And we even can say that the reason or
the "thus said the Lord" that is quoted on all these cases, we can say that the healing should have happened even if they didn't have faith, because "thus said the Lord." Exactly right. If God says you will be healed, it doesn't matter if you believe it or not. God will make you healed. Exatamente. Não importa se você tem fé ou não. Se Deus disse que você está curado, então você está curado. God is sovereign. Deus é o soberano. Então, esse argumento que os líderes da mensagem e os crentes da mensagem afirmam é um argumento totalmente inválido. So we can say that this argument that the leaders of the message and all the believers use to contradict what is true, it is false. Yes, that is correct. And these cases that we've highlighted today are some of the best examples that can be used to refute their arguments. Sim, isso é totalmente correto. E todos os casos que nós citamos hoje são totalmente plausíveis para refutar esses argumentos. I'm glad we focused on these because they are the best cases for that reason. Eu fico muito feliz que a gente tenha se aprofundado nesses casos, porque realmente eles são os melhores casos para refutar esses argumentos. But there are many, many, many more cases. Mas existem muitos, muitos, muitos outros casos. In my records, I have over 100, nearly 200 cases of failed healing documented or on record somewhere. Nos meus documentos, eu tenho pelo menos centenas, talvez mais de 200 casos de curas que nunca se concretizaram, falhas. But when discussing it with message believers, it's best to focus on the cases that are very clear and easy to show. Mas, quando nós estamos argumentando, né, principalmente com os crentes da mensagem, é melhor trabalharmos com os casos que foram claramente desenvolvidos. So I appreciate the opportunity to do that with you today. Então, eu aprecio muito a oportunidade de poder fazer isso junto com vocês. Ademir, você também pergunta se podemos fazer uma parte 2, pois vamos ter que escolher uma pergunta para daqui a 2 meses continuarmos nesse tema, se ele concorda, né? Por causa também do tempo. Pastor Charles, Will is deciding about the question because she still had 2 questions to ask, but he's only going to do one more because of the time, and he would like to go through a second part, maybe 2 months from now, to discuss about the team, the topic that we're discussing right now. Yes, I would be open to chat with you again one day. I would enjoy that. Sim, eu estou aberto a continuar essa discussão um outro dia. Eu adoraria isso. Você acha válido qual pergunta? A 6ª ou a 7ª pergunta? A pergunta 6 ele já meio que respondeu, né? Ele falou que já tem vários casos que podem provar, né? A pergunta seria se ele teria mais casos, mais provas, né? Então ele meio que já respondeu, então acho que é válido a gente partir para a última. Então você faz a pergunta e já agradece posteriormente, e agradece também ao Ademir pela disponibilidade. Pode ser? Certo. Então, Agradeço. a última pergunta. Pastor Charles Paisley, muita gente conta histórias de curas nas reuniões de William Branham. Na sua opinião, por que tem tantos relatos assim? Essas curas foram mesmo tão numerosas quanto os seguidores da mensagem dizem? Well, Pastor Charles, well, in your experience, why do you believe there are so many people that talk about these healings, that discuss about these healings in William Brennan's meetings? Do you think that those healings really were that big? There was that much healing that happened?
No, I do not believe that the amount of healings that are told to us are true. I believe the number of healings was much fewer than we were led to believe. Não, eu não acredito que essa quantidade de relatos de curas sejam tão grandes quanto costuma ser relatado pelos crentes. Eu acredito que sejam bem menos. There are multiple things which allowed William Branham to build this legend over time. Há muitas coisas que se aderiram ao longo do tempo que permitiram que William Branham criasse ou tornasse grande essa lenda. One of the ways he was able to do it was through his frequent travels. Um dos modos que ele conseguiu fazer com que isso ocorresse seria em relação às suas frequentes viagens. He never stayed in the same place for very long. Ele nunca ficou no mesmo lugar por muito tempo. He rarely stayed in the same town for more than a week. Ele raramente ficava na mesma cidade por mais de uma semana. He would hold a meeting and he would tell them about people who were healed in the town last week. Ele faria uma reunião ou um serviço e na próxima semana ele falaria na outra reunião sobre as pessoas que teriam sido curadas na última cidade. And in the next town, he would tell them about the people he healed in the town the week before. E em seguida, na próxima cidade, ele falaria sobre as curas que teriam ocorrido na cidade da semana passada. And the people in those towns did not know each other. E as pessoas dessas cidades não se conheciam. And over time, he built a legend. E, ao longo do tempo, ele construiu essa lenda. Another way in which he built the legend was through a doctrine called positive confession. E outro modo que ele utilizou para construir essa lenda foi a positividade, ou seja, a doutrina positiva. In English, it is called positive confession. I'm not sure what the term would be in Portuguese. Em inglês é chamado de confissão positiva. Eu não sei se em português ela continua da mesma forma. But the doctrine goes like this. Mas a doutrina funciona dessa forma. I must say that I am healed to be healed. Eu devo dizer que eu fui curado para estar curado. I must confess my healing with my mouth so that I can then experience it in my body. Eu devo confessar a minha cura com a minha voz, com a minha boca, para que então eu possa receber essa cura. This is what William Branham and his team taught at the healing revivals. É isso que William Branham pregava, ou o que era passado pelo seu time juntamente com ele, em suas curas revivalistas. They were taught that when they were prayed for in the healing line, they must confess, I am healed, to receive their healing. Então, essas pessoas eram ensinadas que, para que elas pudessem ser curadas, elas tinham que primeiro admitir ou falar que elas tinham sido curadas. Because of this, many of the people confessed that they were healed when they went through his prayer lines. Então, por causa disso, muitas pessoas confessavam ter sido curadas quando passavam por essas curas. And they confessed this healing whether they were genuinely healed or not. E eles confessavam essas curas, mesmo que eles não fossem genuinamente curados, Because they believed that by confessing it, they would receive it. porque eles acreditavam que se eles confessassem, eles iriam recebê-la. So, to the many people who were sitting in the audience observing that, they believed they were seeing people genuinely healed. Então, as pessoas que estavam na audiência assistindo aquilo, elas realmente acreditavam que aquelas pessoas tinham recebido uma cura. Because the people, in fact, were saying they were healed. Porque aquelas pessoas que estavam lá estavam de fato dizendo que elas tinham sido curadas. But in almost all of the cases, it was actually positive confession, not genuine healing. Mas, na maioria desses casos, era somente a chamada confissão positiva
Não era uma cura genuína. And William Branham did that from town to town to town to town and built the legend. E William Branham fez isso de cidade em cidade, em cidade, em cidade, e desse modo ele construiu essa lenda. And in all of those travels, there were a few people who were genuinely healed. E em alguma dessas viagens, realmente houveram pessoas que foram genuinamente curadas. If you pray for 10,000 people, some of them are going to get better. Bem, se você reza para 10.000 pessoas, há uma possibilidade de algumas delas serem curadas. Just by a random chance, some of them will get better. Bem, é uma chance casual que alguma delas seja curada, mas sim. And then you have a few cases that you can actually publicize and point to. E aí, você tem alguns casos que você pode publicar, divulgar e construir sua lenda em cima. Meanwhile, the overwhelming majority had just been positive confession. Enquanto isso, a grande maioria teria sido só a base da confissão positiva. This is how I believe William Branham built the legend, which isn't true. E é assim que eu acredito que William Branham teria construído essa lenda, o que não é verdade. And this is the same way that many of the false prophets of today also build their legend through the same doctrine. E esse é o mesmo modo, a mesma doutrina utilizada pelos falsos profetas de hoje em dia. William Branham was just one of the very first people to master this trick. William Branham teria sido somente uma das primeiras pessoas a se tornar mestre desse truque. And it's very, very sad. E é muito, muito triste. In essence, William Branham turned his victims into his accomplices. Em essência, William Branham teria tornado as suas vítimas em cúmplices. And there are people here in the Jeffersonville community who William Branham pronounced healed, and they said they were healed until the day that they died. E, mesmo aqui em Jeffersonville, há vários casos de pessoas às quais William Branham teria dito que elas estariam curadas, e elas continuaram dizendo que estavam curadas até o dia da sua morte. But they were never genuinely healed. All they ever had was positive confession. Mas elas nunca foram genuinamente curadas. A única coisa que elas tinham era a confissão positiva. It's very difficult to distinguish between genuine healing and positive confession when it is practiced that way. Bem, fica muito difícil você distinguir o que seria uma cura genuína ou do que seria confissão positiva desse modo. Because even the victim has been tricked into playing along. Porque mesmo a vítima teria sido enganada a continuar com esse plano. It's a very sad situation. É uma situação muito triste. Here in Jeffersonville, I preached the funerals of different elderly people who died. Aqui em Jeffersonville, eu teria rezado em muitos dos funerais de anciãos que teriam morrido na região. And as a minister, I visited the bedside of many of the elderly members here when they died. E, devido a isso, eu teria ficado próximo ao seu leito quando eles estavam perto de falecer. There are people who positively confessed to the very end. Há pessoas que continuaram positivamente confessando até o fim. But laying on their deathbed, they realized William Branham had deceived them. Mas, no seu leito de morte, elas perceberiam que William Branham teria as enganado. And they died very sad deaths. Então, eles morreram de forma muito triste. This is a very harmful ideology. Então, essa é uma ideologia muito danosa. So that is how I think William Branham created the legend. Então, é assim
que eu acredito que William Branham teria criado essa lenda. Irmão Will, quer falar alguma coisa? Não, Ana. Ok. Então vou complementar aqui. Atualmente, nós temos algo bem popular chamado Lei da Atração, que é oriunda do esoterismo. So, lately, we are seeing something called the attraction law that would come from the esoteric side. E um movimento lá no século XVIII, XIX, o movimento do novo pensamento, dizia que as pessoas moldavam sua realidade através do pensamento. So, and if we think about the 18th or 19th century, when we had the new thinking movement that the people should mold their reality through what they would think. Então, acredito que William Branham utilizava dessas ideias nos seus sermões também, assim como hoje muitos coaches fazem com a lei da atração. E até hoje muitas pessoas ficam confessando, acreditando, tentando viver aquela realidade até ser curada. Well, and I believe that William Branham would use those ideas. You know, he would have used those same thoughts. And I believe that also the coaches today, you know, the people that call themselves coaches, they use this idea of the law of attraction that the person would keep saying, no, I believe that would happen. Yeah, that would happen because I have to say that would happen. You are exactly correct in your observation. Você está totalmente certa na sua observação. And that is indeed exactly where William Branham got the idea. E é exatamente de onde William Branham teria tirado essa ideia. The teachings and ideas of New Thought originated with a man named Phineas Quimby. O pensamento, ou seja, do novo pensamento, ou dos novos pensamentos, teria originado com um homem chamado Phineas Quimby. Phineas Quimby, in the days that he launched that ideology, was also friends with a woman named Mary Baker Eddy. E Phineas Quimby, quando ele teria lançado essa ideologia, ele era amiga de uma mulher chamada... I'm sorry, Mr. President, could you repeat the name? Mary Baker Eddy. Okay. Com a senhora Mary Baker Eddy. She started a movement called Christian Science. Ela começou um movimento chamado Ciência Cristã. And she Christianized these ideas. E ela teria, digamos assim, cristianizado essas ideias. When she started that movement, there was a man who worked with her whose name was E.W. Kenyon. E havia um homem chamado E.W. Kenyon que começou juntamente com ela quando ela começou a difundir essas ideias. E.W. Kenyon was a friend and acquaintance of F.F. Bosworth. E.W. Kenyon era um amigo e conhecido de F.F. Bosworth. And F.F. Bosworth wrote a book in which he republished E.W. Kenyon's writings. E F.F. Bosworth teria escrito um livro e publicado onde ele publicava ideias de E.W. Kenyon. And F.F. Bosworth toured with William Branham and preached the morning services in his revivals. E F.F. Bosworth teria participado dos tours, ou seja, das viagens com Branham, e teria participado dos seus serviços matinais. And he quoted and taught the teachings of E.W. Kenyon in the Branham meetings. E ele citava e ensinava as ideias, ou seja, a ideologia de E.W. Kenyon nas reuniões. And that is indeed exactly where this idea came from. Isso, ou essa é exatamente como ou de onde veio essa ideologia. And F.F. Bosworth was very open and honest when he explained where it came from as well. E F.F. Bosworth era muito aberto. Ele não escondia de onde essas ideias vinham. William Branham and the message community has simply forgotten the past. William Branham e a comunidade toda, né, teriam simplesmente esquecido o passado. Ana?
Muito interessante. Oi, pode falar? Não, pode falar. Perdão. Não, se você tiver algo a acrescentar, fique à vontade. Não. Certo. Muito interessante essa questão, né? A gente vê de onde veio essas ideias de William Branham. Well, it's very interesting to see where those ideas from William Branham came from. E eu gostaria de agradecer por vir aqui compartilhar seus documentos e poder mostrar às pessoas que nem tudo que elas acreditavam é de fato que elas acreditavam. Well, and I'd like to thank you for coming here and try to share it us, and show these documents and all the information, showing that what people believe is not exactly what it is. Thank you for the invitation. I have enjoyed talking with you this evening. God bless you all. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz em conversar com vocês nessa noite. Deus os abençoe. Agradeço a você, Aldenir, por estar aqui intermediando e auxiliando também que essa mensagem, esse vídeo, alcance várias pessoas no idioma português. Eu que agradeço por chamar e por me permitir participar desse grande projeto. Irmão Wilson, dê suas considerações. Mais uma vez também, Aldenir, agradeço mais uma vez você, sempre disponível, e só tenho a agradecer a você e ao Charles também por disponibilizar para a língua portuguesa, não só no Brasil, pois temos acesso, muitas pessoas da África, continente africano, nós percebemos a partir do site, depois YouTube e as outras plataformas, que as pessoas do continente africano, dos 54 países da língua portuguesa, estão acessando. E muitos ingleses, não é isso mesmo, Ana? Pessoas da Inglaterra? Dos Estados Unidos mesmo. Então, quero agradecer vocês dois mais uma vez. E a você que chegou até aqui neste vídeo, muito obrigada, agradecemos por você acompanhar até o final. Agradecemos também aos membros do canal que estiveram acompanhando toda essa gravação deste podcast, deste episódio. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio de BranaCast. Deus abençoe a todos.